Oi, meu amigo, minha amiga, tudo beleza? A tática desse vídeo é: quando um não, esconde um sim. Certamente o assunto contorno de objeções não é novidade para ninguém, nem causa surpresa, né? Todo mundo tranquilo sobre isso. Se você pesquisar na internet, vai encontrar aí os palpiteiros, que estão mais por fora que cotovelo de caminhoneiro, e os especialistas mostrando técnicas para transformar um não de um cliente em um sim. Do material que vale a pena assistir, eu indico o do Guilherme Machado sobre como vender para o cliente que diz tá caro. Eu não vou contar aí, obviamente, todo o vídeo, mas o Guilherme defende uma tática muito interessante para tratar objeções. Ao invés de vender o preço do produto, o segredo é vender o valor desse produto. E qual é a diferença? O preço vai estar associado às características do produto. O valor está relacionado aos benefícios dos produtos. Eu vou detalhar mais. Característica é tudo aquilo que descreve um imóvel. Por exemplo, quantidade de quartos, varanda gourmet, área para closet, área construída, piso de porcelanato, número do andar, localização, o próprio preço e assim por diante. Benefícios trata de tudo aquilo que o imóvel faz pelo cliente. Por exemplo, receber amigos, no caso da churrasqueira, lazer das crianças, no caso a piscina, conforto, no caso 3 quartos com suítes, segurança, para portaria 24 horas, monitoramento por câmera, botão pânico, parceria com os Vingadores, enfim. Vamos para a prática. Exercício número 1. Crie uma dupla com algum parceiro de equipe da RNI e descreva o maior número possível de características do empreendimento que você trabalha atualmente. Depois, identifique quais são os benefícios relacionados a cada uma dessas características. Legal? Continuando, por que as características que descrevem um imóvel estão relacionadas ao preço desse imóvel? Simples. Se eu te oferecer, por exemplo, um canivete suíço original com 80 funções, contendo lâmina grande, lâmina pequena, saca-rolhas, abridor de latas, abridor de garrafas, desencapador de fios elétricos, argola, pinça, palito, tesoura, gancho, serra para madeira, descamador de peixe e etc. Eu não vou ler a lista inteira porque são 80. Mas qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça ou que vem à cabeça de alguém que tem interesse em comprar esse produto? Isso deve ser os olhos da cara. É a primeira coisa que a gente pensa. Resultado. Jogar um monte de características no colo dos clientes numa negociação de imóvel pode aumentar as objeções e diminuir os seus resultados. Quer dizer que nunca mais a gente vai falar as características do imóvel para um cliente? Não, é claro que a gente vai falar. No entanto, a gente vai fazer isso de uma outra maneira, de uma maneira diferente, destacando primeiro os benefícios das características, ao invés de simplesmente jogar as características. Até aqui tudo bem? Então vamos para o nível avançado. De olho então no pulo do gato, partindo do princípio de que não devemos vender características e sim benefícios para alcançar resultados melhores, ainda existem profissionais de vendas contornando objeções de uma maneira tradicional, que consiste em rebater com o cliente com frases ou argumentos preparados. Dá uma olhadinha aí nesse exemplo que eu fiz para vocês e você vai conseguir entender o que eu estou falando. Dá uma olhada aí, é um teatrinho. Eu falo com a minha esposa e depois voltamos a falarmos. É claro. A gente podia ligar para ela para tirar essa dúvida. Então, a Maria não pode, porque ela está no trabalho e ela não pode atender o telemóvel. Então, a gente podia fazer uma surpresinha para ela, uma surpresinha básica. Surpresa! Vamos fazer uma surpresa para Maria. Vamos lá. Vai você fazer a surpresa para Maria. Vai ver o que ela vai fazer contigo. Gostou da ceninha? Eu não vou fazer comentário ainda sobre ela não, tá? Antes da gente fazer esses comentários, dá uma olhada nesse outro exemplo aqui. Eu volto então na semana que vem pra a gente dar prosseguimento nessa prosa, não sabe? Mas me fala uma coisa, qual é exatamente a dúvida do senhor sobre esse empreendimento? É que eu preciso medir alguns móveis do apartamento atual para ver se eles cabem nesse apartamento novo. Ué, então vamos dar uma ligadinha lá e pegar essas medidas? O que o senhor acha? Nesse horário, infelizmente, não tem ninguém em casa. Eu tinha uma ideia, qual é a construtora do seu prédio? MR Vá, por modo de quê? Porque aí eu posso procurar a planta do seu imóvel na internet e a gente compara com esse empreendimento da RNI. Pronto, eu compreendo. Ok, muito obrigado por vocês assistirem ao Teatrinho do Cliente com o Corretor. Qual o principal problema em contornar objeções dessa maneira aí que eu mostrei para vocês? O problema é que esse tipo de abordagem tem o mesmo efeito de briga de criança na 5ª série ou na 4ª série.
Né? Sabe aquela coisa, quem cochicha o rabo espicha, quem reclama o rabo inflama. Aí o outro responde, quem responde o rabo esconde. Aí o outro, quem não cala o rabo entala. E aí não tem fim essa coisinha de dar respostinha para tudo, ok? Quando a gente está falando de comprar liquidificador, ok. Se você comprou ou não, pouco importa, porque é só virar as costas e você nunca mais vai topar com aquele vendedor ou com aquela vendedora que tentaram enfiar um produto na sua goela. No caso da compra de um imóvel, não funciona assim, porque o cliente precisa encontrar o corretor várias vezes para finalizar a compra. Pelo menos 2 vezes, né? Uma para conhecer o empreendimento e outra para trazer todos os documentos. Se você irritou a pessoa com essa brincadeirinha, né? Quem cochicha o rabo espicha e tal, a venda tem uma grande chance de fracassar. O que sugere então outros especialistas como o nosso amigo Rack do Spin Selling? Ele sugere o seguinte: prevenir objeções ao invés de contornar objeções. Para isso a gente precisa aceitar que um benefício só pode ser chamado assim quando resolve um problema do cliente. Percebeu a diferença? Sabe a listinha que você fez lá no exercício número 1? Pois é, não serve para nada se o cliente realmente não precisar daqueles benefícios. Exemplo, destacar o benefício lazer das crianças, tá? Então tem lá, ó, nosso imóvel tem um ótimo benefício, lazer das crianças. Mas você vai falar isso para um executivo, solteiro sem filhos. Repetindo, só é benefício quando resolve um problema apresentado pelo cliente. Por isso, os blocos de questões são importantes. Não entendeu? Então assista ao vídeo Questões de Vida ou Venda sobre a etapa de exploração. E como é que fica isso no processo de negociação? Lembra daquelas várias caixinhas? Vou passar uma a uma agora com você, tá? Letra A. Você investiga o contexto do cliente rapidamente na preparação e na abertura, utilizando perguntas de contexto. Não invista tanto tempo aqui, tá bom? Letra B. Depois você vai mapear os problemas de maior impacto na vida dele na etapa exploração, utilizando perguntas de mapeamento do problema. Invista mais tempo aqui, tá? Letra C. Ainda na exploração, faça o cliente enxergar vários aspectos do problema apontado por ele, usando perguntas de envolvimento com o problema. O trabalho aqui é importante para você gerar necessidade por uma solução. É o mesmo que falar de comida antes de servir o jantar, né? Fica todo mundo, nossa, tô com fome, vai dando água na boca, né? E quando chega a comida, o convidado terá menos resistência para aquilo que você servir. Ou seja, o melhor tempero sempre é a fome. Letra D. No finalzinho da etapa exploração, compartilhe soluções para o problema, sempre acompanhado das perguntas de solução. Exemplos. Isso te ajudaria? Isso resolveria parte do problema? Faz sentido uma solução como essa? Veja, o cliente precisa enxergar por conta própria os benefícios apresentados por você para as dores dele, ok? Letra E. Entramos na etapa apresentação e é aqui que você direciona o passeio pelo empreendimento por meio do book, por meio da maquete, fotos, decorado, enfim, mostrando os benefícios que resolvem o problema deste cliente. Como eu disse antes, não adianta mostrar tudo e todas as características, tá ok? Trabalhe sobre os benefícios. Você viu que na relação que eu acabei de mostrar com as letrinhas, né, letra A, B, C, não apareceu o assunto objeções? Ainda assim, elas podem surgir. E a principal orientação é contornar utilizando os benefícios. Jamais contorne objeções usando argumentos sustentados por características. Ah, mas essa unidade tem 3 quartos. Ah, mas ela tem uma jacuzzi. Ah, mas tem disjuntor só para ar-condicionado. Isso não resolve. De outra maneira, reforce os benefícios dizendo para o cliente que ele terá, por exemplo, mais segurança porque são 2 vagas de garagem e não precisa deixar um carro na rua ou no estacionamento privado. Viu que eu falei segurança primeiro? A varanda gourmet recebe 3 casais com conforto, sem deixar ninguém sentado no balcão da churrasqueira. Você viu que eu reforço então o conforto? Bom, faça então o exercício deixado nesse vídeo, pense sobre sua estratégia de contorno de objeções e tenha ótimos resultados. E lembre-se que antes de vender você precisa entender para atender. No fim das contas, os melhores corretores não vendem, ajudam os clientes a comprar. Paramos por aqui e você acha que acabou? É claro que não, tem muito mais. Até a próxima.